Renato Meirelles hoje conversa com a gente sobre a reforma ministerial anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente já tem falado bastante sobre isso, trazendo os recortes políticos, o impacto também econômico, o que dá para a gente esperar, o que não dá. E, Renato, já dá para saber efeitos na opinião pública em relação a essa reforma ministerial? Já dá para ter um pouco do pulso das reações das pessoas? Porque havia uma expectativa ali lá atrás, né, nas promessas de campanha, de o presidente manter ministérios mais técnicos, de não ceder às pressões políticas, de não fazer arranjos políticos, mas é exatamente o que está acontecendo agora com o presidente cedendo mais ao centrão. O que já dá para ter de percepção em relação a efeitos na opinião pública, hein? Bom dia para você. Todos os ouvintes lembram quais foram os pilares aí que levaram à eleição do presidente Jair Bolsonaro, além de uma grande rejeição ao candidato Haddad, ao ex-presidente Lula. Foram pilares baseados em transparência. A transparência não tem sido aí uma das principais características do governo, assim como a eficiência administrativa também não tem aparecido como um forte pilar de sustentação do governo, na medida em que existe uma série de interferências aí em processos de investigação, como nós vimos no ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e nas intervenções da Polícia Federal, muitas vezes feitas pelo governo e pelo Ministério da Justiça. O outro pilar era o pilar de não ter um Estado inchado, e nós estamos batendo aí com a reforma ministerial, né, um número bastante considerável de ministérios, vários ministérios que no início do governo eram desmembrados, hoje já passamos de 20 ministérios. Eu estou contando tudo isso porque o último pilar de sustentação na opinião pública, daquele discurso que lá atrás levou à eleição do presidente Jair Bolsonaro, era o pilar de não se render ao centrão. E o que nós estamos vendo é o senador Ciro Nogueira, um senador muito experiente, talvez o principal líder do centrão, o presidente do PP, na prática virando o principal ministro do governo Bolsonaro. Para o ouvinte ter claro, o ministro da Casa Civil ele é responsável pela liberação efetiva, aí pela orientação política sobre a liberação de emendas, ele é responsável pela articulação dos diversos ministérios e, pelo que eu me lembre, desde a redemocratização, pelo menos, nós não temos nenhum ministro da Casa Civil que não seja unha e carne com o presidente da República. É o ministério que exige a maior confiança pessoal do presidente da República. Para o ouvinte lembrar, a ministra Dilma Rousseff, depois de ser ministra do Meio Ambiente e antes de se tornar presidente, era ministra da Casa Civil do presidente Lula. A impressão que fica com essa reforma é que o presidente Bolsonaro efetivamente está entregando o anel para não ter que entregar o dedo. Nossa, exatamente, né? A Casa Civil é o coração, é de onde as coisas saem, é meio que a cozinha ali onde tudo é preparado, né? Agora, essa entrega, será que ela pode refletir em alguma mudança de, talvez, intenção de voto mesmo dos eleitores para 2022, Renato? Olha, o que a gente tem observado aí nas nossas pesquisas é que o que sustentava a base do presidente da República ainda era aquela narrativa de que nesse governo não tem corrupção. E na história política brasileira, a corrupção está fortemente ligada à troca de voto por cargo, né? Se nós lembrarmos, inclusive, o primeiro escândalo do presidente Lula, ainda no primeiro mandato, foi o escândalo do mensalão, que nada mais era do que pagar uma mesada para o centrão, que hoje é o mesmo centrão do presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, o eleitor começa a se questionar, principalmente o eleitor que votou contra a política, contra o establishment, se isso de fato é uma característica atual hoje do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ainda é muito cedo para avaliar o impacto real
no eleitorado. Vamos lembrar que também se estimou uma queda no eleitorado quando o ministro Sérgio Moro renunciou e saiu batendo no governo, né? Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, no início do mandato, se ancorou em 2 superministros, que era o ministro Sérgio Moro, que tinha inclusive uma importância eleitoral, uma importância na opinião pública maior até do que a do presidente Jair Bolsonaro, e o outro ministro era o Paulo Guedes, o posto Ipiranga. Hoje, o superministro da Economia tem cada vez mais seus poderes diminuindo, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não está mais trabalhando com o presidente da República, e o novo superministro é Ciro Nogueira, o mesmo que pertenceu à base de apoio do presidente Lula, que disse que o Lula foi o principal presidente da história e que até pouco tempo atrás chamava o Jair Bolsonaro de reacionário. Deixa eu só mandar um abraço para todos os ouvintes que estão escrevendo para cá, falando, lembrando lá da trajetória da ex-presidente Dilma, né, que foi ministra-chefe da Casa Civil e antes ministra de Minas e Energia, né, relembrando esse histórico dela. Mas vai ser interessante a gente acompanhar mesmo tanto essa mudança de posicionamento com relação ao Centrão e também as relações com as Forças Armadas, né, Renato? Isso aí deve render muito papo pra gente, mas a nossa conversa de quarta-feira já tem um tema definido, lembra? Eu lembro claramente a diferença de escolaridade entre as crianças de baixa renda e os seus pais. Nós sabemos que os pais de baixa renda, em geral, estudaram menos do que as crianças. Vai ser um assunto muito mais interessante de se debater do que essa aridez política que provavelmente deve estar incendiando as redes sociais da Band News FM. Quarta-feira, então, no Band News Station, o Renato volta com o Brasil em Retratos por volta das 11h30 da manhã. Vai. É super verdade, mas antes de desligar, olha que coisa linda. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Só para a gente terminar mais leve a nossa coluna, gente. Quem está nos acompanhando no YouTube, consegue. Esta é a Helena, a razão de enxergarmos que futuro teremos no futuro. Nossa, Helena, linda, você é uma rainha, coisa mais linda. Quantos anos ela tem? Ela tem 1 ano e 9 meses e, na verdade, foi um estímulo para quem está nos ouvindo no rádio a entrar nas nossas redes sociais. Boa! Sensacional. Linda, Helena. Um beijo para vocês, Renato. Um beijo, até a próxima. Foi um prazer. Pegou pesado nessa estratégia, hein? Né? Não tem como não entrar.